Alunos, né? Essa semana nós vamos iniciar o estudo sobre o nivelamento trigonométrico. Nós vimos em aulas anteriores que o nivelamento é uma operação topográfica que tem como objetivo determinar a cota, a altitude e a diferença de nível, né? E dos métodos para essa obtenção desses dados é o nivelamento trigonométrico. O princípio do nivelamento trigonométrico, ele fundamenta-se na resolução de um triângulo retângulo, onde nós vamos conhecer a distância horizontal entre os pontos e o ângulo vertical, que vai ser fornecido pelo teodolito ou pela estação total, né? Através do nivelamento trigonométrico, sempre teremos a diferença de nível entre onde o ponto está, né, onde está o aparelho estacionado, e o vértice onde se encontra a mira ou o prisma, né? Então, nós sempre teremos esse encontro da diferença de nível. Aqui eu tenho uma figura prática que demonstra a execução do nivelamento trigonométrico em campo, né? Então, eu tenho o teodolito estacionado aqui no ponto A, né? Toda vez que nós executamos um nivelamento, nós devemos partir de um ponto onde a gente conhece a cota ou a altitude. A cota, né, ela é a altura do ponto até um plano de referência. Quando esse plano de referência ele é qualquer, ele é arbitrado, né, a gente denomina de qual nome? Cota, né? Então, eu já determinei o valor da cota de A. Instalei o equipamento, o teodolito. Em seguida, um dado importantíssimo para o nivelamento trigonométrico é a altura do instrumento. Como é que a gente, né, encontra esse valor? Nós vamos utilizar uma trena de 3 ou de 5 metros. Do lado de fora aqui no teodolito, bem no centro da luneta, tem uma marquinha do lado de fora. Então, nós medimos dessa marquinha até onde está o ponto topográfico. Quem materializa o ponto topográfico? O piquete. Então, essa altura é do centro óptico da luneta até o piquete. Quando nós executamos ações de nivelamento, geralmente a gente deixa o piquete o mais baixo possível, mais rente ao solo, né? Porque quanto mais alto ele ficar, essa altura do piquete pode dar uma diferença no valor do cálculo da diferença de nível. Então, estacionei o equipamento sobre o piquete, vou medir a altura do instrumento. De que forma? Com a trena, né? Qual é meu ponto de origem? A marca que denomina o centro da luneta até o piquete. E aqui no ponto B eu tenho o quê? A mira. Vou colocar a mira. Então, eu vou determinar essa diferença de altura que eu posso ver aqui nessa figura. Tá vendo, pessoal? Ó, a diferença de altura, a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Então, a gente vê aqui, ó, que é formada a figura de um triângulo que retângulo, aqui um ângulo de 90 graus, e aqui o ângulo vertical, que vai ser fornecido a partir de quem? A partir do ângulo zenital medido pelo teodolito, né? Então, eu quero saber essa diferença de nível, vou medir o ângulo zenital, que é de acordo com a inclinação da luneta, e fazer as leituras dos 3 fios sobre a mira, né? O fio superior e o fio inferior vão servir para eu calcular quem? O valor da distância horizontal, né? E o fio médio, ele vai servir para eu calcular quem? A diferença de nível, e depois eu vou calcular a cota de quem? A cota de B. Se eu ver aqui, visualizar aqui na figura, essa diferença da cota de B menos a cota de A é equivalente à diferença de nível, né? Então, nós vamos ver que esses são os dados que nós medimos durante o nivelamento trigonométrico.